Olá, bom dia, André. Bom dia, Rafa, tudo bem? Tudo bem? Muito bom dia ao pessoal que está chegando aqui na live, para mais uma live aqui da Rádio Cidade em Dia, com os candidatos a deputado aqui da nossa região. Nosso convidado de hoje é o André Casagrande, candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Então, dando sequência aqui, né, nossas boas-vindas a quem está entrando aqui no na nossa live também, para acompanhar esse bate-papo. André, mais uma vez, obrigado, né, por ter aceito o convite para poder conversar um pouquinho aqui com o nosso internauta também, nesse canal paralelo, nesse projeto paralelo também, que a gente está aqui na cobertura das eleições de 2022. Para o eleitor que não te conhece, André, queria que tu primeiro te falasse um pouquinho como é que é a tua trajetória profissional e o que que te levou, né, a também estar entrando, se disponibilizando aí para ser candidato, entrando num partido político e disputando eleições? Obrigado mais uma vez aí pelo convite, Rafa. Vocês sempre abrindo portas, né, para nós candidatos. E é um momento tão importante nessa trajetória aí que é tão curta para fazer uma campanha, principalmente pelo Partido Novo, né, que a gente precisa dos espaços para poder estar levando as ideias. Então, mais uma vez aí, muito obrigado. Eu sou natural de Criciúma, falar brevemente a minha trajetória. Sou filho de um empreendedor, de uma dona de casa. E quando fui tomar a decisão da jornada profissional a qual eu segui, né, por uma certa influência, por ter negócio familiar, né, eu fui cursar engenharia civil. Meu pai já tinha um negócio na área da engenharia na época. Me formei em engenharia civil pela Universidade Estadual de Santa Catarina, lá em Joinville. Retornei, dei continuidade no segmento dos negócios familiares aqui em Criciúma. Aí depois busquei outras formações, pós-graduação em gestão empresarial e outras formações na área de liderança, desenvolvimento, até que lá em 2016 acabei conhecendo o Partido Novo nessas buscas, né, por mais aprimoramento, e comecei a entender também, né, como empreendedor, como empresário, o quanto que a política tem impacto na nossa vida, né? A gente tenta se afastar, a gente tenta buscar alguma forma de contribuir com a sociedade somente através da nossa iniciativa privada, mas a gente sabe que a política é uma grande plataforma, né, de transformação social, e foi assim que eu identifiquei e que eu acabei me envolvendo com a política. Eu lembro que a gente fez uma aquisição de um imóvel para ampliar a nossa estrutura de empresa e a gente conseguiu autorização para construção 2 anos depois, né? A gente comprou o imóvel em 2014 e recebeu a autorização só em 2016. Ali que foi um grande choque para mim. Eu falei, não tem como um país funcionar sendo que a gente leva 2 anos para poder aumentar o nosso negócio, gerar emprego, que era o nosso projeto na época. Então eu conheci o Partido Novo em 2016, foi onde eu vi que muito daquilo do meu pensamento com relação à política se identificava com o partido, e aí comecei então uma caminhada me envolvendo na política, e aí depois disso também fiz outras formações voltado exclusivamente para a preparação política, né? Formação em liderança política, de conhecimento de legislativo, executivo, judiciário, enfim, para entender um pouco mais como é que funcionava o ambiente político. Fiz formação pela Renova BR Cidades, depois Fundação Brasil Novo. Então foram várias formações para me preparar para essa jornada que chegou agora em 2022, né, a convite do partido, para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina como deputado estadual. Bom, quero dar um bom dia aqui pro pessoal que está entrando, a Melissa, o Bruno, o Maicon, o pessoal que está entrando na live aqui, outros já entraram no começo, o Gustavo, o Antônio, o pessoal que está nos assistindo por aqui. Você falou aí em burocracia, uma situação que te aconteceu, que 2 anos para uma licença ambiental. O que que um deputado estadual pode fazer para tentar, né, diminuir um pouco da burocracia que tanto faz parte da vida do brasileiro, meio que realmente assim para muita gente e para a maioria, né, virou algo normal, né? A gente sabe, tal situação vai demorar, é assim mesmo, mas o que que você entende que é possível fazer para diminuir? Porque é algo que consome tempo e dinheiro. As pessoas não fazem essa conta muitas vezes, né? Mas consome dinheiro das pessoas, né? Essa burocracia. E é uma das minhas propostas principais, né, como eu vendo empreendedorismo, Rafa, é realmente poder facilitar o empreendedor, o empresário a fomentar ainda mais, né, o seu negócio. Primeiro é ter um gabinete, né, dentro da equipe técnica voltado à revisão de leis, né, principalmente com relação a isso. Muitas pessoas me perguntam, o que que tu pretende fazer de projeto de lei? Eu falei, primeiro momento, nada, porque a gente já tem muita lei que precisa ser analisada, porque a gente acaba tendo choque, por exemplo, tem lei ambiental estadual.
depois tu vai para o município, tem lei ambiental do município, né? Porque cada município tem a sua secretaria de meio ambiente. Aí tu vai para o órgão estadual, nós temos o Instituto do Meio Ambiente. E muitas vezes acaba conflitando lei municipal com lei estadual. E é isso que acaba atrasando muitos empreendimentos, porque a lei estadual se sobrepõe à lei municipal. E aí fica sempre nesse conflito de leis. Aí existe a lei federal. Então, no primeiro momento, né, uma das minhas propostas é ter uma equipe fazendo todas as revisões de leis estaduais, né, que impedem muitas vezes essa questão de tempo, criar sistemas também de acompanhamento, né, já tivemos alguns avanços com relação a isso, facilitar cada vez mais também com relação às certidões. Na época eu fui buscar essa questão do alvará de construção, o que mais atrasava tinha certidão que valia 30 dias, certidão que valia 60 dias, certidão que valia 180 dias. Não existe uma organização de que uma certidão possa valer mais tempo para poder realmente... Aí, quando a gente conseguir uma certidão, a outra já tinha vencido, né? Então, existem as dificuldades que precisam ser analisadas. Outra questão também é a própria análise do projeto, né? Então, lançar uma proposta, hoje os projetos que são... Eu sou engenheiro civil, então conheço um pouco desse segmento. Os projetos, por exemplo, para regularização com relação a incêndio, é feito pelos bombeiros. Só que, e não é uma crítica ao órgão, né, dos bombeiros militares, mas quem faz a análise dos projetos não é uma equipe técnica. Então, eles são pautados em normas. Então, eles pegam as normas de segurança e vão analisando o projeto se tem aquilo ou não tem. Então, a gente precisa melhorar a eficiência dos nossos órgãos públicos para realmente garantir maior efetividade para quem está desejando produzir. Então, nesse primeiro momento como deputado estadual, fazer toda uma análise, né, do que nós temos de leis e conseguir sincronizar a comunicação entre esses órgãos para realmente a gente melhorar a nossa eficiência. Bom, e melhorando ou trabalhando em cima disso, você tem falado aí nas suas propostas de campanha que menos intenções e mais ações. Como colocar isso em prática, André? Realmente a gente precisa começar a analisar, e aí eu vejo que vai ser uma luta na Assembleia, Rafa, porque assim, a gente normalmente fica medindo política por intenção. E a gente tem que começar a medir política por resultado, né? Dos grandes pontos, né? E aqui eu já deixo claro para todo mundo, é com relação à emenda parlamentar, né? Eu já tenho nessa caminhada aí muitas vezes ouvido, o que tu vai... É bom ter alguém da região para trazer emenda parlamentar. Eu vejo que a gente tem que começar, claro que ter alguém da região é importante porque a gente conhece a realidade da região, mas as dores que o nosso sul catarinense passa são as mesmas dores que o oeste catarinense passa. Então, a gente tem que ter mais ação e efetividade, não ficar distribuindo esse dinheiro como emenda parlamentar, que é uma compra de votos regulamentado, mas realmente começar a ter ações efetivas de que o próprio dinheiro não deveria nem sair do município, por exemplo. Então, não é só ter a boa intenção de ir lá pegar o dinheiro que vem da emenda que o deputado estadual tem direito, ficar distribuindo. Isso é só uma intenção de bondade. Só que nós sabemos que esse dinheiro é direcionado de acordo com o interesse do próprio político. A ação efetiva, a gente tem que mudar a nível de longo prazo essa mentalidade na política. Ações efetivas. O outro grande ponto muito se fala na questão da infraestrutura, que vai ser um dos meus principais trabalhos, e eu falo que eu quero ser o deputado estadual lembrado por ter alterado a forma de fazer infraestrutura no estado catarinense. Não compete ao deputado executar, mas compete ao deputado demonstrar ideias e começar a apresentar ao governo estudos que podem ser transformados. Só para ter um dado, Rafa, hoje até eu tenho uma reunião hoje, meio-dia, com o engenheiro da Associação de Cimento Porto de Santa Catarina, porque hoje as nossas rodovias ainda são executadas em asfalto. Sendo que uma rodovia em concreto, ela pode chegar à durabilidade de vida útil da rodovia em até 3 vezes mais que o próprio asfalto. Sendo que hoje nós já temos um custo equiparado entre asfalto e concreto. E dependendo da rodovia, o custo executado em concreto é até mais baixo do que o custo executado em asfalto. O gasto com luminosidade em rodovia de asfalto é muito maior que em rodovia de concreto, né? Devido à cor do pavimento. A questão da economia de combustível para transporte rodoviário, principalmente para caminhões, pode reduzir até 20%, devido ao atrito que se tem com asfalto comparado ao concreto. Então, nós temos hoje uma infraestrutura sendo feita no estado de Santa Catarina,
que aumenta o custo para quem está utilizando. E aumenta o custo para o Estado também. Aí a pergunta é, tá, mas se o concreto tem o custo melhor, tem a rentabilidade melhor, tem a durabilidade 3 vezes maior às vezes, por que ainda se executa em asfalto? É onde entra o trabalho de deputado, porque nós sabemos que existe um grupo de interesse. E outro ponto, porque uma rodovia executada em asfalto, a manutenção é muito maior. E é onde se vem o ganho, né, dos esquemas que acontecem, que é os contratos de manutenções. É onde entra o processo de licitação. Então, nós temos falhas hoje no processo de execução do governo do Estado, desde a licitação até a execução de obras. E é isso que eu quero propor, que existem tecnologias, existem novas formas de fazer infraestrutura para a gente sanar de uma vez, e essa é a minha proposta principal. Se em 4 anos a gente transformar isso no governo, na forma de executar as rodovias, eu já vou ter custado um grande resultado. Porque nós temos como melhorar a rodovia catarinense, nós temos como mudar a forma de se executar, desde que tenha representatividade. E essa vai ser a minha principal pauta de estudo, construir também um gabinete técnico com engenheiros, onde nós vamos apresentar que a rodovia catarinense ela tem como se criar uma estrutura de longo prazo, para ter durabilidade de 30 anos, melhorar o nosso escoamento de produção, melhorar a nossa economia, ter efeito direto na nossa área de segurança e saúde, através dessas novas formas de execução, só que isso tem que ser apresentado, isso tem que ter essa voz ativa dentro da Assembleia Legislativa. Então, é essa ação que a gente deseja, sabe? Não é intenção apenas ficar, ó, a gente tem isso aqui, mas tem que apresentar e tem que cobrar do governo executivo. Isso é um dos pontos que as pessoas acabam não tendo consciência. O deputado está lá para fiscalizar, para representar e principalmente para cobrar o governo executivo com novos projetos. Bom, o nosso bom dia aqui para a Jacelita, para o Jesse, quem mais está aqui? Entrou bastante gente, passou aqui o nome, o Rodrigo, o Marcelo, quem está nos entrando aqui para entender, a gente está fazendo lives todos os dias aqui com os candidatos a deputado aqui pelo Instagram da Rádio Cidade em Dia, para que a gente consiga ouvir e dar espaço para todos os candidatos que nós temos aqui representando a nossa região. André, como você disse, muita gente espera do deputado emenda, recurso para a região, porque ele tem esse mecanismo. Esse mecanismo não vai acabar, né? Você como deputado tem uma fórmula, a gente sabe que outros deputados do Novo têm lá uma maneira de fazer essa distribuição de recursos ou de fazer o aproveitamento dessas emendas, né? Você tem ideia de como seriam distribuídas essas emendas enquanto parlamentar? Alguns deputados novos eles criam um critério, né, de processo seletivo para emenda parlamentar. Então, nós temos deputados, por exemplo, que um determinado projeto que já recebeu emenda parlamentar de outro deputado é um dos critérios para não mandar. Então, se aquele projeto já recebeu emenda, o deputado novo não envia mais recursos para aquele projeto. Enfim, existe toda uma... O próprio Gilson Marques, né, criou um grupo onde ficam só estudando esse projeto para enviar emenda, né? Então, existe um processo, ele criou vários critérios, o projeto que passa os critérios recebe a emenda parlamentar. Então, é uma visão que dentro do próprio partido, cada um tem um posicionamento com relação a isso. O meu posicionamento, nesse primeiro momento, é não utilizar emenda parlamentar. Por quê? Porque eu entendo que isso é recorrente. Então, a gente acaba jogando o problema para frente e não resolvendo da forma que precisa resolver. Até porque a gente precisa aí criar realmente uma questão de não só critérios, mas controle da onde a emenda deve estar sendo direcionada. Então, muitas vezes a gente vai criar critérios, mas pode ser injustamente não direcionado para onde seria a prioridade naquele momento, né? Então, eu, como deputado estadual, com o posicionamento do que eu entendo que é a emenda parlamentar, é de que o dinheiro não deveria nem ter saído do município, né? Não deveria nem ter saído da onde é a necessidade realmente de melhoria com relação ao dinheiro público. Então, nesse primeiro momento, não utilizarei emenda parlamentar nem destino desse dinheiro que deveria ter ficado na mão da população. André, direita, esquerda ou liberal? Liberal. E o que é um liberal? A gente ouve muita gente hoje em dia falando, né? Na direita, na esquerda, e pouco se fala em outras ideologias que temos, em outras possibilidades. Além do liberalismo, eu ainda acredito muito na independência de pensamento, né? Isso que a gente precisava deixar bem claro aqui.
A gente faz parte da direita, obviamente, né? O liberalismo ele está numa direita, só que a gente sempre preza pela questão da pauta que está sendo proposto. Isso que é uma visão liberal. Né? Muitos ligam liberal com relação à questão econômica, livre mercado, privatizações, e é claro que a gente tem essa visão, porque dentro do liberalismo nós entendemos que o Estado ele não é efetivo em algumas ações, principalmente na questão do nosso pensamento, que é o quê? O liberalismo entende que o Estado deveria cuidar das funções básicas, que é saúde, educação e segurança, né? E claro, pegando também a infraestrutura. E todas as outras demandas deixasse para a iniciativa privada. Como é o caso, por exemplo, que nós temos no estado de Santa Catarina, a questão da distribuição de água, né? Que é feita por uma estatal, que é a Casan. Nós entendemos que o Estado não deveria cuidar de uma situação dessa, né? Falta gestão, porque ele nem o básico ele consegue entregar. Nós temos aí, não temos saneamento, né? Não temos esgoto em Santa Catarina, acredito que mais de 80% do estado. Então, nós precisamos entender que o Estado ele tem que cuidar do básico, sendo que nem do básico ele está conseguindo cuidar, como é que ele vai cuidar de outras áreas? Então, o liberalismo ele quer o Estado mínimo. É isso que nós defendemos, fazendo com que o Estado, e é o que eu falo também, como candidato a deputado estadual, fiscalizar o Estado, para que ele dê realmente foco na saúde, na educação e na segurança, e que qualquer outra área seja realmente da iniciativa privada, né, para que ela entregue resultado. Nós temos em Santa Catarina o governo do estado que tem hotel estatal. O que o Estado quer com um hotel? Essa é a pergunta que nós deixamos. Então, existem muitos pontos que precisam ser realmente tratados, Rafa, para que o Estado, dentro da sua função mínima, cuide daquilo que é o básico para todo catarinense, que é saúde, educação e segurança. É por isso que eu falo que eu tenho essa visão liberal, né? Foi através do Partido Novo que eu entendi o que é essa visão e pude construir aí essa trajetória até aqui. Bom, André, para a gente finalizar, qual é o teu planejamento de campanha aqui até né, a gente está completando a primeira semana oficial de campanha eleitoral na rua. Qual é o teu planejamento aí até o dia da eleição? Eu vou estar rodando todos os municípios do sul catarinense, né? Nos próximos aí 40 dias nós temos para as eleições. Essa semana aqui tem a agenda Lauro Miller, Cocal do Sul, Uruçanga, enfim, faço todo o sul. Eu dividi aqui em 3 áreas, né? O extremo sul, a ANREC, né? E mais ao norte ali que pega Orleans. E claro, vou estar rodando também o norte do estado, como eu morei lá em Joinville 6 anos, vou estar fazendo Joinville, todo o litoral, aí dentro de uma agenda. No próximo sábado, né, já deixo um convite aí para todos também. Nós temos o lançamento da campanha do nosso candidato ao governo de Santa Catarina, Odair Tramontim, lá em Blumenau, juntamente com o nosso vice, né, que é aqui de Criciúma, Ricardo Altoff. Então, todo o Partido Novo vai estar reunido lá em Blumenau também no próximo sábado. Mas o meu foco principal de trabalho vai ser realmente aqui o extremo sul catarinense, né, Rafa? É onde eu tenho toda a minha história aqui. E dentro do nosso planejamento é onde eu já tenho aí tudo traçado para alcançar a nossa meta de 30 mil votos, né, que eu tenho como objetivo ser o mais votado do Partido Novo em Santa Catarina. Então a gente vai trabalhar bem forte, tem uma rede de apoio muito grande aqui e a gente está construindo aí uma grande campanha. Foi uma primeira semana de muito trabalho, muita intensidade, né? Hoje acordei 5h30 da manhã, já pegando estrada, e aqui estou na live, daqui já vou para cumprir a agenda, e é um trabalho. A gente, né, tu conhece um pouco o Partido Novo, a gente é limitado por algumas situações, a gente não usa o fundo eleitoral, né? A gente tem pouco tempo aí de espaço em mídias abertas, então a gente utiliza desses espaços aqui para poder divulgar as ideias. Então, nosso trabalho é rodando muita estrada, né, gastando muito sapato aí, caminhando, falando bastante e poder levar as ideias adiante. Mas a aceitação está muito boa, né, muito apoio nesse início de campanha, e tenho certeza que o Partido Novo vai surpreender nos resultados aqui em Santa Catarina para as eleições. Perfeito, esse foi o André Casagrande, candidato a deputado estadual pelo Novo, nessas lives aqui da Rádio Cidade em Dia, que estamos realizando diariamente. A live fica aqui no nosso perfil do Instagram, vai também para o nosso canal do YouTube, então quem não perdeu a live inteira pode conferir novamente o vídeo também lá no nosso canal do YouTube ou mesmo por aqui, viu, André? Muito obrigado, sucesso aí na tua caminhada e até a próxima oportunidade. Amanhã a gente volta às 7h30 da manhã, nosso convidado é o candidato a deputado federal, Valmir Comim. Um abraço, bom dia, boa semana para todo mundo, para você também, André, um abraço. Obrigado, Rafa, mais uma vez pela oportunidade, fico à disposição, forte abraço aí, boa semana para todos, valeu. Valeu, tchau.